Só casca grossa, só casca grossa. Time de campeões, aqui só tem casca grossa. Fala aí, rapaziada, homens e meninos. Me perguntaram se eu poderia explicar o porquê da palavra casca grossa. No centro de treinamento ele tem o nome de casca grossa. Por que fizeram a pergunta? Então, eu sou um lutador de jiu-jitsu oriundo da capoeira. Eu fui criado dentro da capoeira, eu nasci dentro da capoeira. Então, em 1985, eu tive meu primeiro contato com capoeira. Os anos se passaram e eu sempre vivi dias de muita luta, né? A vida de capoeirista não é fácil. Capoeira é um símbolo de resistência. Então, viver a capoeira na minha vida sempre foi uma trajetória difícil, mas também muito satisfatória, porque foi através da capoeira que eu consegui construir tudo que eu tenho: amigos, viagens, cursos, empreendimento, né? Mercado de trabalho, rodar o mundo, né? Aprender a cair, aprender a levantar, aprender a brigar e também aprender a defender e principalmente ganhar disciplina, ganhar educação. E na caminhada da vida, através da capoeira, eu fui conhecendo outras artes marciais. Tenho orgulho de ser capoeira, porém, 3 dias da semana eu visto kimono, né? Em 1994, eu tive acesso ao meu primeiro treino de jiu-jitsu e até hoje não parei. Então, em 2008, foi aonde eu construí meu primeiro tatame. Eu ainda era da equipe Pitbull, né? Fui formado na equipe Pitbull. E depois teve uma discussão, uma discórdia dentro da equipe. E eu abri mão, saí fora. No começo, muitas pessoas falavam que eu era creonte. Creonte, para quem não sabe, é o cara que muda de bandeira, né? O famoso vira-folha. Essa é a verdade. Então, muita gente falou: pô, o cara é creonte, o cara saiu da equipe, Na verdade, eu não poderia ser chamado de creonte naquele momento. Eu tinha que ser chamado de guerreiro. Porque eu saí da minha equipe e eu formei uma outra equipe, cujo nome Casca Grossa. Então, nessa caminhada, eu fundei um projeto chamado Bambas de Rua. E depois esse projeto veio ganhar o nome de Projeto Arte Viva. E eu sempre, dentro desse projeto, dei aulas de capoeira, dei aulas de jiu-jitsu, dei aulas de MMA. E no caminhar, eu acabei que construí, né, a minha história dentro da capoeira, dentro do jiu-jitsu, dentro das artes marciais. Então, quando as pessoas falam assim: por que casca grossa? Então, casca grossa, embora eu lutei várias competições, pan-americano, mundial, brasileiro, sul-americano, estadual, lutas casadas, fui campeão em várias situações, em vários momentos. Eu me lembro que em 94, com uma semana de jiu-jitsu, eu já tinha ganhado um campeonato estadual. Eu não sabia lutar e o mestre falou assim: rapaz, você é capoeirista, só coloca o cara para baixo e pronto.
E foi isso. A primeira luta eu ganhei por ponto. A segunda luta eu fui para uma categoria acima e também ganhei por ponto. Então dali eu nunca mais parei de lutar. De 94 até 2000 eu ganhei todas as competições, todas que tinham meu alcance. A minha primeira derrota veio em 2001, quando eu fiquei em segundo lugar no campeonato da Liga Brasileira fora do estado. E aí depois eu ganhei mais coragem ainda para continuar treinando, porque aquilo naquele momento passou a ser um desafio para mim. Na minha caminhada, eu sempre, na minha caminhada, eu sempre passei por dificuldades. Então o nome Casca Grossa não vem por eu ter ganhado competições ou por várias pessoas me considerar um cara bem bom de treino, bem assessorado e bem localizado dentro do desenvolvimento do jiu-jitsu. Casca grossa é por causa que como que eu vivi para chegar até ali? A minha caminhada foi muito difícil, né? Com 8 anos de idade, o meu pai, ele me deu acesso ao álcool. Então, com 8 anos de idade, eu já bebia. Então, me livrar do álcool foi a minha primeira grande guerra para vencer. Minhas dificuldades, preconceitos, né? Sou filho de uma mãe analfabeta e sou filho de um pedreiro. Por isso, na época onde eu vim morar, assim, eu só tinha acesso a pessoas quando chegava o verão. Fora isso, eu só tinha acesso a pessoas na minha escola. Eu ia de manhã para a escola, depois eu voltava e acabou. Passava o dia inteiro assim. Então, essas dificuldades de fome, sede, alcoolismo, brigas, né? A capoeira me fez ser um lutador. E eu aprendi a jogar capoeira na rua. Então, na rua eu cruzei muitas rodas de briga, de porrada, né? As pessoas falam que capoeira é dança. Cara, eu nunca vi uma dança que você dá uma cabeçada no outro e quebra o nariz. Ou você dá uma ponteira na costela, quebra uma costela, entendeu? Você dá um martelo, um chute na cabeça, desmaia. Isso não é dança, isso é luta, pô. E dentro das rodas de rua não é diferente. E dentro das rodas de rua eu cruzei, saí na porrada em todos os momentos que eu precisei. Todos os momentos que eu precisei. Então hoje eu sou um cara que tem esse nome Casca Grossa, não foi só por causa das pelejas da vida, das labutas, não foi por causa disso, sabe? Foi porque eu me tornei um bom lutador dentro dessas dificuldades. E dentro dessas dificuldades, dentro da guerra, da fome, da sede, eu consegui me superar e me tornar um bom lutador. Então isso foi para um caminho aonde as pessoas me chamavam, pô, esse cara é casca grossa, esse cara é casca grossa, esse cara é casca grossa. E aí eu falei, pô, por que não botar uma equipe de jiu-jitsu com o nome de Casca Grossa? Foi aí que veio o nome Casca Grossa, equipe de jiu-jitsu Casca Grossa. E aí foi muito legal, porque na minha caminhada, eu comecei a passar realmente por dificuldades reais, né? Quando eu saí lá da fase de adolescente, pré-aborrecente, adolescente, infância, eu saí dessas coisas. Quando eu comecei a entrar na fase de adulto, a vida começou a me cobrar mais. Então, não importa o que eu tinha sofrido lá atrás, eu tinha que agora estar preparado para tomar aquelas porradas no momento, né? E como que aos 8 anos eu já não tinha mais acesso mais à minha casa, eu já morava em casa de tios, padrinhos, sabe?
já estava fora da minha casa, eu já tinha o meu carro de catar lixo. Catador de lixo foi minha primeira profissão. Hoje tem um nome técnico, né, que se chama reciclador. Mas aos 8 anos eu fiz um carro de catar lixo e fui pra rua catar lixo, porque eu tinha que sobreviver. Minha mãe passava necessidade, meu pai também. Nós passávamos fome. Então eu tinha que fazer o quê? Tinha que ajudar, pô. Como? Catando lixo. Catava litro, catava garrafa, catava plástico velho, catava papel, enfim. Levava no ferro velho, fazia um dinheiro e chegava em casa com o que dava para contribuir com a mixaria, com pouco dinheiro, né, que se fala hoje. E aí, assim, uma das fases mais difíceis que eu vivi foi a fase da ajuda, né? As pessoas me chamavam de ajuda. Pô, lá vem uma ajuda, lá vem uma ajuda, lá vem uma ajuda. Por que que lá vem uma ajuda? Porque eu tinha que pedir para comer. Eu pedia para comer. Eu batia na porta e falava, ô de casa, me dá uma ajuda aí, porque eu preciso de ajudar minha mãe, meu pai. Era assim. E cheguei a passar muitos dias de fome também. Cheguei a virar latas de lixo, comer comida estragada, né? E ainda conviver ainda com, sabe, a sociedade da época, a nata que tinha no meu bairro, que era só rico. E ainda tinha que viver ainda com eles zombando de mim e zombando do meu pai, que na maioria das vezes meu pai estava bem chapado. E conviver com meu pai alcoólatra, com minha mãe sendo espancada direto, tomando porrada, eu e meus irmãos passando fome, sabe? A gente sem casa, sem nada em casa para comer. Às vezes a gente passava semanas comendo farinha seca. Farinha seca. Farinha seca com um chá chamado capim da Lapa. Capim da Lapa era o nome do chá. Da folha, né, que a gente fazia o chá. Então, por isso que se fundiu o nome Casca Grossa, por causa dessas guerras. E aí foi legal porque hoje, com a idade que eu tenho, eu olho para trás e vejo o quanto foi importante viver aquilo para que eu pudesse hoje ter resistência, né? Estou encaminhando aí agora para uma formatura de mestre. Vou me formar mestre de capoeira. Mas por quê? Por causa dos anos dedicados. 37 anos treinando sem parar, né? Jiu-jitsu, por quê? Mais de 24 anos treinando sem parar. Sem parar. Adquiri muitas lesões, adquiri muitas dificuldades, mas também adquiri muitos conhecimentos. Muitos conhecimentos. E acabou que até o processo de ser um alcoólatra foi bom. Por quê? Porque eu me despertei, parei de beber, me tornei um ex-alcoólatra, né, um ex-adicto. E estou em tratamento até hoje, né? Constantemente eu vou nas minhas salas de recuperação. E me manter limpo é um trabalho muito mais difícil do que ser capoeirista e do que ser lutador. Isso é um fato, né? E eu prezo por isso todos os dias. Então, todas essas dificuldades gerou o Niquimba Casca Grossa, né? E por que Niquimba? Niquimba foi um nome que eu ganhei na capoeira, porque foi espelhado no mestre que existia no Rio de Janeiro, né, o mestre Niquimba do Rio de Janeiro. E quando o meu mestre veio do Rio, que veio morar aqui em Jacaraípe, e me ensinou capoeira, então eu ganhei esse nome de guerra. Então ficou Niquimba, né, da capoeira, e Casca Grossa do jiu-jitsu, Niquimba Casca Grossa. O meu centro de treinamento tem esse nome? Sim. Centro Cultural e Esportivo Casca Grossa. Por que cultural? Porque abraça a capoeira. Lá dentro da capoeira a gente trabalha o maculelê, a angola, a musicalidade, o toque dos instrumentos, o jogo, o fundamento, a raiz, a cultura, né? A gente carrega a cultura e abraça a cultura afrodescendente, né?
E a capoeira foi criada pelo brasileiro, foi criada por nós, brasileiros, então eu, por ser capoeirista, tenho que difundir isso. Por isso que o meu centro de treinamento tem a palavra cultural, centro cultural e esportivo. E por que esportivo? Porque eu sou competidor. Dentro da minha academia de jiu-jitsu, eu ensino as pessoas a lutar para se defender, a lutar para competir, a lutar por qualidade de vida, a lutar por hobby. A minha função é essa. Se você entrar amanhã dentro da minha academia para treinar, se você querer ser um competidor, você vai. Se você querer ser um guerreiro, sem ir para competição, mas treinar e ficar bom, você também vai conseguir. Se você querer usar para perder peso, vai conseguir. Se você querer usar para ganhar peso, vai conseguir. E se você querer treinar por hobby, também não tem problema. Ah, mas eu quero aprender para me defender. Pronto, melhor ainda, é isso. Então, a parte esporte do jiu-jitsu está aplicado dentro dos meus fundamentos, dentro dos meus treinamentos todos os dias, no meu centro de treinamento. Então, esse é o objetivo do que eu faço, tá? Mudar o comportamento das pessoas através do esporte, da educação, da disciplina, da hierarquia, da resistência, da busca constante. Então hoje eu fico muito grato, né, a vida que esse Deus me deu, por eu ter oportunidades, por eu ter um centro de treinamento meu, né? E o centro de treinamento meu foi muito legal, porque quando eu comecei a dar aula, em 2013, eu dava aula na rua. Eu dava aula nos campos de barro, até pelo fato que eu treinei capoeira na areia, né? No terreno baldio. Aprendi a saltar nos terrenos baldios, nos buracos que eram feitos para tirar areia. Então, em 2008, quando eu abri pela primeira vez meu projeto, eu dava aula no meio da rua para todo mundo, quem quiser chegar. E sempre foi projeto social, porque as pessoas não acreditavam no meu trabalho. Nem minha mãe acreditava. Minha mãe falava que eu ia ser vagabundo se eu treinasse capoeira. Minha mãe falasse, meus próprios familiares falavam, não só minha mãe, meu pai. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, cara, você vai ter nada na vida com capoeira. Caramba, deixa eu mostrar para vocês com capoeira o que eu construí. Olha, eu construí um centro de treinamento. Só o meu tatame tem 100 metros quadrados de área livre. Só o meu tatame. E o que eu tenho hoje foi através da capoeira. Se hoje eu sou um lutador de jiu-jitsu, foi através da capoeira. Se hoje eu conheci uma boa parte do Brasil, não todos os lugares, eu não fui ainda, mas conheci muitos lugares, foi por causa da capoeira. Então, hora nenhuma, eu sou casca grossa porque hora nenhuma eu nunca deixei ninguém falar para mim que eu era fraco, que eu não poderia. Eu sempre acreditei que eu pude fazer. O meu centro de treinamento, só para vocês terem noção, eu quebrei a minha casa. Quando eu entendi que não dava mais para dar aula na rua, nem viver de aluguel, dependendo de terceiros para eu ter um lugar para treinar, eu acordei de manhã, peguei uma marreta, quebrei minha casa inteira e fiz meu centro de treinamento. Durante 1 ano e 9 meses, eu morei dentro de um carro, uma Towner velha que eu tinha, no meu Monza. Dormia dentro do Monza ou dormia dentro da Towner. A Towner realmente a Towner era a casa mesmo, porque a Towner tinha um travesseiro, tinha um colchão, o colchão que eu ganhei, o travesseiro que eu ganhei, umas coxas, 2 coxas que eu tinha comprado. E eu consegui construir o meu centro de treinamento com muita luta. Assim,
vários finais de semana, vários sábados eu chegava a ficar 36 horas sem dormir. Porque eu saía de casa às 6 horas da tarde, virava a noite inteira trabalhando e ainda trabalhava o sábado até meia-noite, né? Ou eu acordava na sexta, meio-dia, trabalhava a tarde inteira, ia para a usina de noite, virava a noite de sexta para sábado, pegava sábado de manhã no meu serviço, e até no domingo, 1 da manhã, 2 da manhã, né? E aqui no meu centro de treinamento eu fiz tudo. 80% da obra foi eu que fiz, né? Mas do desenho, a parte de hidráulica, a parte de elétrica, a parte de acabamento, a parte de esgoto, a parte de assentamento de tatame, minha área de lanchonete, minha área de estamparia, minha área de alimentação, minha área de vestiários, né, trocar de roupa, área de solda, área de mecânica, tudo foi eu que botei a mão, tudo foi eu que fiz. Algumas pessoas me ajudaram, eu tenho o nome delas, não dá nem para falar aqui porque são muitas pessoas que me ajudou. Porém, eu trabalhei muito. Você imagina você quebrar a sua casa para fazer um lugar onde você melhora a qualidade de vida das pessoas. Foi o que eu fiz. É o que eu faço. E eu sou bom no que eu faço. Eu sou bom no que eu faço porque eu me dedico. Eu não sou talentoso. Eu sou esforçado. É diferente, né? Eu não gosto de, por exemplo, ficar trancado dentro de uma sala estudando. Senão já era para ser engenheiro. E o máximo que eu consegui dentro da usina foi ser soldador, caldeireiro e mecânico. Isso eu sou bom também. Soldo bem, corto bem, marco bem, né? É claro que, em modéstia à parte, assim, peço até que não leve em consideração a palavra eu sou bom. Mas é porque eu me dedico muito e tudo que eu faço eu gosto de fazer bem feito. Se chegar um menino aqui e ele precisar de aprender, eu vou dedicar 100% para aquele menino, para ele ficar bom, independente se ele vai lutar pela minha bandeira ou não, né? Porque lutar pela bandeira é só uma bandeira, né? E quando a gente vende para as pessoas segurança, disciplina, educação, mudança de comportamento, isso não tem preço, não. Isso é incomprável, né? O que eu vendo para as pessoas, que as pessoas às vezes confundem muito com isso tudo que eu falei, é mão de obra. Eu vendo a mão de obra. Eu pego tudo que eu conheci, com a capoeira, com a luta, com a caminhada da vida, com os cursos que eu fiz, com o meu conhecimento na área da dependência química. Eu pego tudo isso e aplico para mudar o comportamento das pessoas que precisam de evoluir. É isso que eu faço. Então hoje eu sou um cara extremamente feliz pelos meus resultados. E eu vou falar que eu sou bom no que eu faço. Porque na verdade, acima de bom, tem melhor, tem excelente, tem excepcional, entendeu? Mas quando eu falo que eu sou bom, é porque eu não gosto de deixar nada pela metade. Não gosto de deixar nada mal feito, sabe? E, por exemplo, se eu pegar um serviço agora para fazer, por eu ser detalhista, eu viro à noite fazendo o serviço. Eu só paro quando terminar, né? Isso é esforço. Não é talento, isso é esforço, né? Então eu me considero esse guerreiro aí que as pessoas chamam de casca grossa, porque eu faço por onde merecer com as minhas atividades. Então, quando eu construí o meu centro de treinamento, com toda essa luta, eu construí para transformar vidas.
através do esporte. Porque o esporte transformou a minha vida, pô. Tá doido? Eu tinha tudo para ser desandado, meu irmão. Tudo para ser desalinhado. Tudo, tinha tudo para ser desalinhado. Para pisar fora da faixa o tempo todo. E na verdade, né, todo mundo pode pisar fora da faixa. Você não pode se manter fora da faixa. Né, porque as pessoas carregam com elas uma coisa chamada pecado, defeitos de caráter, desleixos, né, fragilidades. E eu não sou diferente, pô. Eu não sou diferente. Sou igual a todo mundo. Tenho as minhas dificuldades, tenho os meus erros, tenho os meus acertos, né? Agora, tem uma coisa que eu não negocio com nada, com ninguém, que é o meu caráter. Isso não. Embora eu tenha fragilidades e defeitos, o meu caráter eu não negocio. Não vendo, não dou, não empresto, porque é meu. Entendeu? Então, nessa caminhada da vida, com essas dificuldades todas, ter o nome Casca Grossa foi por causa de todo esse contexto que me tornou um homem melhor hoje. E que me faz plantar sementes boas hoje para colher bons frutos amanhã. Porque a vida é fases, né? A vida é uma jornada de desconforto. A vida não é uma jornada de conforto. Nem um cara que nasce no berço de ouro com tudo pago por papai e mamãe consegue viver numa vida de conforto. Uma hora ele tem que sair daquela zona de conforto, porque senão ele passa apertado nela, né? Porque a vida é assim, tem os altos e baixos, altos e baixos. E eu consegui entender isso, interpretar isso muito bem. Por isso hoje eu me mantenho num trabalho focado, disciplinado, dedicado, treino, ajudo, crio, caio, levanto, prospero, né? E vou caminhando. Então, ter um nome Casca Grossa é por causa de tudo isso. É porque eu fiz, né, da capoeira a minha filosofia de vida. Eu fiz do jiu-jitsu a minha filosofia de vida. Eu fiz da minha recuperação degraus para que eu conseguisse me levantar, sobreviver. Não posso ter nome de creonte, porque eu não saí de uma equipe para ir para outra. Eu saí de uma equipe para montar a minha equipe de jiu-jitsu. Quando eu fiquei sem mestre, que meu mestre faleceu, eu abri um grupo de capoeira chamado Bambas de Rua. Não fui para outro grupo. Eu abri um grupo com o nome Bambas de Rua. Foi daí que o Bambas de Rua virou um projeto social, que depois veio chamar Arte Viva, como eu falei no começo do vídeo. Então é mais ou menos por aí a minha história. Espero que vocês curtam essa minha fala, né? Agradeço vocês aí pela atenção. Nesse canal, compartilha, aperta o sininho lá para você receber mais vídeos, acompanhe, também venha conosco, né? Bote lá uma sugestão para você falar, você querer escutar alguma coisa. Nesse canal vou falar muito sobre drogas no esporte. Vou colocar muita coisa de capoeira, vou colocar muita coisa de jiu-jitsu, muita coisa de MMA, de luta. Vou trazer entrevistas com homens, mulheres, crianças, pessoas da arte marcial que são bons no que fazem. Então, nos acompanhe, né? Vamos caminhar junto, porque um dia eu quero que a Casca Grossa seja uma grande família. E todo mundo que tiver acesso aos nossos canais, às nossas informações,
possa crescer como cada um aqui dentro desse lugar cresce. Beleza, galera? Forte abraço, tamo junto. E eu vou continuar voltando, porque sou eu que preciso de crescer todo dia, né? E se você achar que deve crescer também, vambora. Vambora que o caminho é esse. Ou salve. Sou os dois, né, velho? Capoeira e jiu-jitsu. Então, salve. Tem aí a saudação das duas entidades, das duas modalidades. Forte abraço, tamo junto.